Alô, olá, alô, vai tudo bem? Chegou mais um Expresso com Crime para você quartar com estilo. E esse aqui vai ser forte, hein? Aquele expresso concentradíssimo que faz o coração pular. Gente, não se fala de outra coisa. A morte do pastor Anderson do Carmo e a denúncia de que a deputada federal Flor de Lis seria mandante do crime. Eu li algum meme que pra mim mostra muito porque esse caso tá sendo tão chamativo, sabe? O meme dizia assim: o caso Flor de Lis é um roteiro da HBO com elenco da Record. Gente, é muito real. Tem sexo, poder e dinheiro no seio de uma casa cristã. É loucura, loucura, gente. Antes mesmo de explodir essa notícia, da denúncia feita pelo Ministério Público contra a Flor de Lis, uma crimiseira já tinha pedido para falar desse caso. Foi a Larissa Lohane, @Larissa Lari Lohane. Ela tinha mandado um inbox em 24 de julho. Então, ela foi muito visionária, cara. Caceta. Porque basicamente um mês depois, o caso estourou. Então, gente, chegou a hora de falar do caso Flor de Lis. Como esse episódio é um expresso, que é curto, rápido e forte, eu vou contar para vocês o que aconteceu, o que sabemos e em que pé está a investigação. Como tudo ainda tá rolando, o caso ainda não foi julgado pela justiça, não é possível a gente ficar apontando, você é culpado, você é inocente. Não tem isso, tá? Aqui a gente vai se ater aos fatos e o que tá acontecendo agora. E apesar de tudo isso, eu sei, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha que foi isso ou que foi aquilo, e aquela loucura toda. Isso, na verdade, é um perigo, porque tem que dar tempo para a justiça ser feita. A gente já sabe que tem muitos casos que a gente vê por aí, que a opinião pública é formada antes, de qualquer julgamento, no início da investigação já tá formada e aí depois dá merda. Mas vamos nos ater aos fatos, beleza? Esse episódio aqui ele vai ser meio que um relato dos eventos e dos acontecimentos do caso. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem já escutou falar do caso por cima, ouviu um pedaço de uma entrevista ali, uma notícia aqui, mas não sabe exatamente tudo o que aconteceu e como essa coisa toda tá gigantesca. Dando o que falar, tá dando muito o que falar. É isso aí. E como eu sempre gosto de dizer, é bom começar do começo, né? Então bora. Primeiramente, vamos aos personagens. Quem é Flor de Lis? Flor de Lis dos Santos de Souza, ela é uma cantora, pastora e deputada federal brasileira. Ela foi eleita pelo estado do Rio de Janeiro em 2019, ou seja, logo ali, faz pouco tempo. A coisa que mais chama atenção quando você entra na página da Wikipédia dela, claro que, entrei na Wikipédia para ver exatamente quem é essa pessoa, é que ali do lado, sabe, na Wikipédia tem o perfilzinho, mostra o nome completo, data de nascimento, quem é o cônjuge, que no caso o cônjuge dela é o pastor Anderson do Carmo, mostra também filhos, E, meu Deus, 55! Pois é, ao lado dos filhos tem o número 55. Aí eu fiquei pensando, mano, não é possível, Tá errado? Sei lá, alguém digitou 5 e acabou digitando 2 vezes o número sem querer, ficou 55, Não é possível. Ultrapassou o Catra, a mulher, que é o pai do Brasil inteiro, a mulher conseguiu ultrapassar. E, pois é, ela ultrapassou mesmo, é real. São 55 filhos. E a saga dos filhos é importante, então eu vou contar um pouquinho disso pra vocês mais pra frente. A Flor de Lis, ela engravidou pela primeira vez aos 19 anos de um namorado que a largou quando soube da gravidez. Isso foi nos anos 80, tá bom? Aí, em 1991, ela conheceu o pastor Anderson do Carmo durante um culto que ela realizava na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Gente, nota importantíssima aqui. Na época que a Flor de Lis conheceu o Anderson, ela tinha 31 anos de idade. E o Anderson era apenas um adolescente de 14, 15 anos. Sim, mano. O bagulho já começa problemático, Mas piora. A partir daí, o Anderson ele começa a frequentar a casa dela e conviver lá com os outros 3 filhos biológicos que ela tinha do primeiro casamento e mais 4 crianças que ela tinha adotado. A Flor de Lis, então, ela entra em contato com a mãe do Anderson e pede a autorização dela para levar o Anderson para orar nos montes. Eu não sei o que isso quer dizer, gente, mas eu só sei que a partir daí, basicamente, Anderson passou a condição de filho de criação de Flor de Lis e começou a conviver assim com ela, ok? Filho, 15 anos, Flor de Lis, que era a mãe, 31 anos, tá entendendo? Beleza. Mas assim,
Morando lá na casa com outras crianças da idade dele, o Anderson se interessou por uma irmã de consideração dele, que era a Simone dos Santos Rodrigues, que era uma das filhas biológicas da Flor de Lis. Beleza, tiveram um rolinho amoroso, deram uma namoradinha, ok, não deu em nada. Pouco tempo depois que eles terminaram, o Anderson e a Flor de Lis começam um relacionamento amoroso, gente. Mano, vocês estão entendendo a bizarrice disso? Cara, imagina, a sua mãe começa a namorar o seu ex. E o seu ex é filho de criação dela. Tipo, meu Deus, você tá entendendo porque isso aqui é tipo um roteiro da HBO? Aliás, isso me lembrou muito também o caso do diretor de cinema americano, o Woody Allen, que também se casou com a filha adotiva, né? É bizarro. O mundo é muito bizarro. Mas ok. Aí estão lá namorando e tal. E aí, em 1993, a Flor de Lis se depara com 37 crianças que estavam desesperadas fugindo de uma chacina que tinha acontecido na Central do Brasil, no Rio. E aí, ela decidiu acolher essas 37 crianças. E foi aí que começou a história dela de adoção e de ter uma família gigantesca e tão grande da forma que ficou, até chegar ao número 55, que a gente viu lá em cima. Um ano depois dessa adoção em massa que ela fez, a Flor de Lis e o Anderson acabam se casando, tá? 1994. Lembrando que o Anderson aqui, nessa época, ele tinha lá os seus 17, 18 anos apenas e ele já era pai adotivo de tipo umas 40 crianças, tá bom? Gente, pois é. De lá pra cá, o casal totalizou os 55 filhos, né? Sendo 51 deles adotivos ou acolhidos, né? Porque nem todos foram oficialmente adotados, e 4 filhos biológicos da Flor de Lis. Eita, que eu nem comecei e o bagulho já tá muito doido, né? Mas vamos continuando. Com os 55 filhos, o casal ele fundou oficialmente a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, em 1999, lá no Rio de Janeiro. A igreja foi um grande sucesso, chegou a ter mais de 2.000 membros, e a carreira da Flor de Lis como cantora e pastora tal foi um sucesso. Teve até um filme dela que saiu em 2019, chamado Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar. Ai, que lindo, né? Muito coach. Bom, com a fama toda que ela ganhou, ela acabou ingressando na vida política como deputada federal em 2019, né? Ela foi eleita em 2018 e começou a exercer o mandato em 2019. Pronto, esse é um apanhadão da vida de Flor de Lis, dos filhos dela e do relacionamento dela com o Anderson do Carmo, ok? Entendeu a bagunça que vai ser isso daqui pra frente? Então, beleza, vamos pro crime. Eis que chega junho de 2019, basicamente 6 meses depois de Flor de Lis estar no poder como parlamentar. E aí dizem que o poder sobe na cabeça, né? E foi aí que o pastor Anderson do Carmo, aos 42 anos, e depois de 25 anos casado com a Flor de Lis, ele foi assassinado. Vamos entender o que aconteceu de junho de 2019 até agora, que tá dando o maior bafafá. Aliás, as informações daqui foram tiradas, na maioria, do site Catraca Livre, que fez uma ótima linha do tempo do caso, assim, perfeita. Eu não tinha ido a fundo no caso e quando eu entrei no Catraca Livre achei essa fonte, foi, assim, esclarecedor demais. Eu também peguei notícias do G1, R7 e do UOL, tá bom? Bom, crimezeiros, vamos lá. 4 da manhã do dia 16 de junho de 2019, era um domingo, e o pastor Anderson do Carmo de Souza estava voltando de um passeio que ele tinha dado com a deputada Flor de Lis, quando ele foi atacado na garagem de casa. Primeiro estranho, né? Um passeio às 4 da manhã, gente? 4 da manhã passeio? Danadinhos, né? Danadinhos. Quando ele estava entrando no portão de casa para deixar o carro na garagem, ele acabou levando vários tiros. Ele foi socorrido pelos familiares, foi levado para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo a Flor de Lis, o Anderson estava evitando que criminosos invadissem a casa da família e, no ponto de vista dela, ele sacrificou a vida dele pela família, não permitindo que os ladrões entrassem na casa. Então, num primeiro momento, o que a polícia estava investigando era um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tá?
Mas esse papinho aí logo caiu por terra. Porque 2 dias depois, no dia 18 de junho, Lucas César dos Santos de Souza, que é um dos filhos adotivos de Flor de Lis, ele confessou à polícia que ele matou o pai, amando do irmão Flávio Rodrigues de Souza. Flávio é um dos filhos biológicos da deputada. Mas agora, por que Flávio ia querer matar o padrasto? Bom, teoricamente, teria sido por uma traição. O Anderson teria pulado a cerca e o enteado não gostou nadinha dele ter botado chifre na cabeça da mãe. Só que a história é fraca. Ela é tão fraca que algumas horas depois, quando são mostradas imagens de câmeras de segurança pro Lucas, meio que, olha, sua história não tá colando, sabe? O Lucas mudou de ideia e falou que o crime, na verdade, foi cometido por Flávio, o Flávio que matou, e não ele, o Lucas. 2 dias depois dessa confissão e acusação do Lucas, o próprio Flávio admite em depoimento ter dado 6 tiros no pai e que a participação do Lucas teria sido apenas na compra da arma usada no crime. Os dois, então, eles são presos no dia 20 de junho de 2019. Ainda nesse dia, foi divulgado o laudo do ML, que mostrou que Anderson do Carmo, na verdade, tinha 30 perfurações em todo o corpo. E não apenas 6, como Flávio admitiu. 2 meses depois do assassinato, no dia 16 de agosto de 2019, a casa começa a cair para o lado da Flor de Lis, que até agora estava dando uma de viúva inconsolável. O Lucas, o filho dela, de 18 anos, fala para a polícia que ele recebeu mensagens enviadas do celular da própria mãe pedindo para que ele matasse o pai. Pam, pam, pam. Esquilo dramático, gente. Drama pra cacete, pois é. 2 dias depois disso, a mãe de Anderson do Carmo, no caso, a sogra da Flor de Lis, ela fez uma revelação que, gente do céu, babado chocante. Ela tinha conhecimento de que o Anderson estava, sim, tendo um caso extraconjugal, como o Flávio tinha, falado lá em cima que teria sido o motivo para o crime. E, gente, adivinha com quem? Adivinha com quem o Anderson, marido da Flor de Lis, estava tendo um caso? Com uma das filhas biológicas da Flor de Lis. Mano do céu. Aliás, o mano lá do céu devia estar, assim, abaladíssimo com tudo isso acontecendo aqui embaixo, porque, de cristão não tem nada essa história. Essa revelação da mãe do Anderson abriu a porteira para um monte de novas descobertas. É tipo os casos de abuso e assédio, sabe? Que surgiram com o movimento Me Too. Quando um toma coragem para botar a boca no trombone, mais gente tem coragem e abre o jogo. E assim milhares de denúncias vêm à tona, E foi isso que aconteceu aqui. Tá preparado, gente? Tomem um gole do café, porque senão você vai derrubar, espirrar pela boca. A casa de Flor de Lis era cheia de relacionamentos amorosos entre irmãos e pais e mães e filhos e suruba toda. Uma filha adotiva do casal, a Érica dos Santos de Souza, contou que o Adriano dos Santos, que era um dos filhos biológicos da deputada, tinha tido relacionamentos amorosos com não uma, mas 2 irmãs adotivas. Uma era a Nilaine e a outra era a Lohana. Também a filha biológica Simone, que foi a mesma que namorou com o Anderson do Carmo antes dele se casar com a Flor de Lis, e virar padrasto dela, da Simone. Gente, loucura total. A Simone também tinha tido um rolo com o irmão adotivo Alexandre Freire. E não para por aí. Um dos filhos adotivos de Flor de Lis afirmou em depoimento que a deputada visitava o seu quarto à noite para fazer sexo com ele. Assim, casualmente. Segundo o rapaz, no início era algo meio constante e depois foi virando meio que de vez em quando, até que ele começou a namorar e essa relação sexual com a mãe adotiva parou. Mas calma, tá chocado? Eu tô, mas não acabou ainda. Esse mesmo rapaz, o filho adotivo de Flor de Lis, ele ainda soltou a braba e disse que a deputada oferecia as filhas adotivas para fazer sexo com pastores estrangeiros que visitavam a casa da família no Rio de Janeiro. Que recepção mais calorosa, não é mesmo? Então era assim, Banheira do Gugu na casa da Flor de Lis depois do culto, uhul, todos convidados. Mas assim, É aquela coisa de um disse, o outro disse, e fulano falou que fulano falou.
Mas o que a gente sabe é que tem mais de uma pessoa contando essas coisas esquisitas que aconteciam dentro da casa. Bom, o próximo acontecimento do caso aconteceu em 16 de novembro de 2019, 5 meses depois do assassinato. Uma testemunha da morte do pastor Anderson do Carmo acusou a Flor de Lis de influenciar o Lucas, aquele que confessou tudo no começo, a mudar a versão da história dele. O que dá a entender que, será que a Flor de Lis estava mais envolvida nesse caso de família do que parecia? Começa a ficar esquisito. Porém, a deputada negou que tenha tentado influenciar o depoimento dos filhos. E aí, caros crimezeiros, chegamos aos tempos de hoje, aos dias atuais, as notícias que estão assim, quente, quase fervendo sobre esse caso. 24 de agosto de 2020. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flor de Lis como a mandante do assassinato do marido e denunciou mais 10 pessoas pelo crime, ok? Porém, a deputada federal tem foro privilegiado e não foi presa. Ai, que vontade de arrancar os meus cabelos! O inquérito concluiu que o pastor Anderson, ele não foi morto por questão de traição, até porque, lá na casa já era uma suruba toda, mas que, na verdade, os motivos foram por questões financeiras e poder dentro da família. O Anderson, ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flor de Lis, da igreja, que hoje é conhecida como Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. Não tenho informações de porquê, não sei se ele estava segurando grana, se ele estava usando dinheiro de uma forma que ela não queria, o que estava acontecendo ali, mas, dinheiro, a raiz de todos os males. De acordo com as investigações, esse assassinato, ele já era planejado por Flor de Lis desde 2018, antes mesmo dela se tornar deputada, e que ela já tinha tentado matar ele antes por pelo menos 4 vezes. Uma delas foi por envenenamento. Ela colocava doses de arsênico na comida. No dia seguinte dessa denúncia, outro fato interessante veio à tona. Lembra que lá no dia do assassinato, em 16 de junho de 2019, o Anderson e a Flor de Lis teriam ido dar um passeio às 4 da manhã? E quando voltaram, ele foi assassinado? Então, esse passeio teria sido nada mais, nada menos do que uma casa de swing. E não era a casa deles, que parecia uma casa de swing. Era uma casa de swing de verdade. Quem trouxe essa suspeita foi uma testemunha que disse saber que o casal tinha o costume de frequentar a casa de swing lá no Botafogo. E, de acordo com a CET do Rio, o último registro da localização do veículo da Flor de Lis e do Anderson realmente foi no Botafogo, próximo a essa casa de swing, E isso é importante não pela casa de swing. Gente, vai pra casa de swing, divertido, se divirta, nada, absolutamente nada contra. Só que o problema é que a Flor de Lis mentiu, porque, segundo ela, naquela fatídica noite de 16 de junho, ela e o Anderson estavam em Copacabana dando um passeio, e não em Botafogo. Muito menos numa casa de swing. Então, mentira, No mesmo dia que a mídia, noticiou e que todo mundo ficou sabendo dessa questão da casa de swing, também rolou mais uma bomba. As investigações apontam que a casa de Flor de Lis era dividida e os filhos eram tratados de forma muito diferente. Os filhos biológicos e os primeiros adotados, eles eram chamados de primeira geração. Então, essa primeira geração tinha privilégios na casa. Eles tinham acesso a melhores comidas, eles tinham quartos individuais e melhores na casa, eles tinham uma despensa e uma geladeira só para eles no segundo andar da casa, e por aí vai uma série de benefícios. Os outros 47 filhos que chegaram depois, eles moravam em quartos coletivos no terceiro andar, e eles ficavam limitados a uma alimentação de qualidade inferior. E, gente, eu não sei vocês, mas para mim isso me parece coisa de seita mal estruturada, Em 26 de agosto, as investigações elas revelam que a filha adotiva de Flor de Lis, a Marzi Teixeira, ela teria recebido da mãe uma missão, uma tarefa de casa, sabe? Tipo, aqui em casa eu recebo a tarefa da minha mãe de lavar o banheiro, de estender a roupa, de lavar a louça, Tarefa de casa. Lá na casa de Flor de Lis, a tarefa da Marzi era de contratar alguém para matar o pai. A Marzi chegou a fazer buscas na internet para encontrar um assassino.
E ela usou uns termos que eu achei engraçado. Ela procurou assim: assassino onde achar. Alguém da barra pesada. Barra pesada online. Mano, barra pesada online. Eu teria... Se eu precisasse procurar uma coisa assim, né? Um dia, hipoteticamente, eu super procuraria, tipo, assassino de aluguel, alguma coisa assim, deep web, né? Essas coisas. Mas não, barra pesada online. Eu imagino que apareceu, tipo, um monte de barra de academia de 50 quilos, sabe? Pra comprar online. Ai, que bosta. Mas, enfim. Com tudo isso rolando, né? Não deu mais pra Flor de Lis ficar quieta. E aí, em 31 de agosto, ela deu uma entrevista exclusiva ao SBT, onde basicamente ela afirma a inocência dela, ela diz que não tem nada a ver com isso, que nos próximos dias a sua inocência seria comprovada e que ela também tem certeza que ela vai se reencontrar com o marido, o Anderson do Carmo, lá no céu. Enquanto a Flor de Lis alega que nada disso que está sendo dito, né, pela mídia e pela investigação é verdade, no dia seguinte dessa entrevista, no dia 1º de setembro, uma pessoa que morou na casa dela e na casa do pastor Anderson, né, na casa do casal, cedeu uma entrevista à TV Globo e contou o que rolava lá dentro da casa. E é uma história muito parecida com o que os próprios filhos já falavam, né? Essa pessoa disse que era perceptível que todo mundo ali dentro mantinha relações sexuais, né, entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filho, e que isso, além de ser nítido, né, para quem estava ali dentro observando, eles mesmos falavam sobre isso entre si, então era basicamente uma coisa normal. Também para fortalecer a informação que os filhos tinham tratamentos diferenciados dentro da casa, essa testemunha conta que o casal usava a língua do P para se comunicar com o núcleo privilegiado da família e que o objetivo era evitar que os demais membros entendessem o que estava sendo dito. Mano, língua do P. É um bagulho muito quarta série, né? Eu lembro que eu ficava brincando de língua do P, né? Não é possível que eles não entendiam. PC, perá, pequi, peos, peot, pretros, pefi, pelios, penão, penão... eu ia tentar fazer língua do P, mas é mais difícil. Penão, pe, pepô, peci, peveu, que eles não entendiam, gente. Língua do P é muito, muito café com leite, mamão com açúcar, né? Bom, a polícia ainda está investigando a deputada por fraude no registro do filho que ela diz ser filho biológico dela com o Anderson. No caso, é o filho Daniel. A Flor de Lis, ela já admitiu que Daniel não é o seu filho biológico, mas ela registrou, né, tá lá, tem registro que é dela, né, nasceu dela. Mas ela falou que a culpa disso é do falecido, do Anderson. Porque, né, morto não vai pra cadeia. Óbvio que ia jogar a culpa nele. Segundo o Código Penal, a fraude do registro do filho pode dar entre 2 e 6 anos de reclusão. Bom, gente, é coisa demais, né? Com toda essa merda jogada no ventilador, em 2 de setembro, a Flor de Lis postou nas redes sociais que ela está sendo condenada sem direito a julgamento. E a gente sabe que é um perigo, né? É um perigo de ser uma pessoa tão pública e ter todos os seus segredos mais obscuros colocados à luz para todo mundo olhar e julgar e comentar, né? A gente já tem famosos falando sobre o caso, os famosos que fizeram o filme sobre a vida da Flor de Lis em 2009, falando que se arrependem de ter feito aquele trabalho, né? E aí tá dando todo esse buchicho, papapá, o caos instalado, né? Com isso, no dia 4 de setembro, a Polícia Civil ainda descobriu que a Flor de Lis convenceu a filha Marzi a não denunciá-la pelo assassinato do marido. Graças ao nosso querido WhatsApp, né, fonte de fofocas, sabemos que a Flor de Lis usou o celular do filho Adriano para convencer a Marzi a ficar do seu lado. Os investigadores disseram que foi nesse momento, nessa troca de mensagens, que a Marzi foi manipulada emocionalmente e convencida a mudar de opinião, passando a não mais querer entregar a Flor de Lis e acobertar essa loucura toda, essa trama da mãe. Ainda nessas mensagens, a polícia também conseguiu concluir que a Simone, aquela filha que namorou com o Anderson e tudo mais, também teve participação no homicídio dele, porque a última mensagem que a Flor de Lis manda para Marzi é dizendo que, se a Simone for para a prisão, ela não vai ficar porque não tem nada que a mantenha presa por muito tempo. Então dá a entender que a Simone também é uma pessoa que está envolvida, que está em apuros, né, nessa trama toda.
Essa troca de mensagens entre a Flor de Lis e a Marzi aconteceu em 6 de agosto de 2019. Então, isso foi há 2 meses depois do assassinato do pastor. E a gente só teve conhecimento disso agora, no dia 4 de setembro desse ano. Ainda dia 4 de setembro, uma bomba surgiu. E literalmente, gente, uma bomba. A casa de uma das principais testemunhas do assassinato do pastor Anderson do Carmo explodiu. Uma bomba caseira foi jogada lá durante a noite. A testemunha passa bem, ninguém se machucou, mas explodiu lá todo o vidro da casa, a parte da frente. Os fragmentos do explosivo vão ser recolhidos e examinados por peritos para tentar descobrir quem soltou essa bomba, quem colocou isso lá. Mas dá a entender que é uma forma de repreender, né? Não repreender, como é que fala? Ameaça, né? Ameaçar uma pessoa que está dando um testemunho contra a deputada durante esse caso. Por enquanto, o desfecho do assassinato do pastor Anderson do Carmo é o seguinte. Por envolvimento no crime estão presos Marzi Teixeira, que é uma filha adotiva do casal, Simone dos Santos Rodrigues, que é a filha biológica da Flor de Lis, André Luiz de Oliveira, que é o filho adotivo do casal, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, que também é filho adotivo, Adriano dos Santos, que é um filho biológico, Flávio dos Santos Rodrigues, também filho biológico, Lucas César dos Santos, que é um filho adotivo, Rayane dos Santos Oliveira, que é uma neta do casal, e Marcos Siqueira, que é um ex-policial. Então, todas essas pessoas estão envolvidas nessa trama da morte do pastor Anderson, junto com a Flor de Lis, que ainda está sendo investigada. A Polícia Civil ainda investiga a suspeita de participação de outras 4 pessoas próximas à família, que também teriam feito algo que levou à morte do pastor Anderson. Que caso! É um prato cheio para qualquer crimiseiro. É tanta reviravolta no caso que realmente essa linha cronológica que eu encontrei lá no Catraca Livre foi salva vidas para entender tudo o que estava acontecendo e como foram rolando os descobrimentos. Mais uma coisa, é claro, né? A igreja da Flor de Lis está falindo loucamente. De 5 mil membros que já teve nos anos anteriores, hoje ela conta com apenas 200 membros. 5 das 7 igrejas foram fechadas e assim o reino da Flor de Lis vai desmoronando. Para finalizar, no dia 3 de setembro, a deputada federal ela não foi encontrada pela Corregedoria da Câmara dos Deputados após 2 tentativas de notificação sobre a abertura desse processo de investigação. E, aliás, esse processo todo pode culminar na cassação do mandato da parlamentar. E assim, né? Na real, se fosse qualquer outra pessoa comum, já estava presa, mas, né? Política brasileira. A assessoria de imprensa da deputada afirmou que ela não está fugindo nem nada. Ela só está no Rio de Janeiro, mas assim que ela voltar para Brasília, na terça-feira pós-feriado, ela vai até a Corregedoria para alinhar tudo. Aliás, eu tô gravando isso na segunda-feira, no dia 7 de setembro, que é no feriado. Então, com certeza, amanhã ou nos próximos dias dessa semana, a gente já vai ter mais notícias e a gente vai acompanhar aí os próximos capítulos dessa história, né? Esse caso ainda está em andamento, então não tem como a gente chegar numa conclusão, culpado, enfim, não tem muita divulgação de provas, ainda tem testemunhas se contradizendo, então é muito complicado chegar a qualquer conclusão. E é por isso que a gente deixa aí nas mãos da justiça e espera para que tudo seja fechadinho e feito da forma justa, né? É o mínimo. É importante ter muito cuidado com a influência da mídia e das muitas opiniões que rolam por aí. Eu sei que eu, provavelmente deixei um pouquinho da minha aqui nesse episódio, mas o que mais importa são os fatos e foi isso que eu quis trazer com esse Expresso. Os fatos, o que aconteceu desde o dia 16 de junho de 2019 até hoje, que tá dando o bafafá todo que, esse caso é. Eu espero ter ajudado quem ainda estava meio perdido com o que estava rolando nesse caso a entender melhor o que realmente aconteceu e o que está sendo falado até agora sobre o caso Flor de Lis e o assassinato do seu marido, Anderson do Carmo. É isso, crimezeiros. Esse Expresso ficou meio longo, então até a próxima quarta. Aproveitem e fiquem em casa quem puder, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!